pauta na parte da manhã é o momento de Sims. Padre Nelito ficou ouvindo durante todo o dia, né, as nossas reflexões, as nossas partidas, a nossa fila do povo. E agora ele vai falar com ele, tá? Então, nesse momento. Aí, em entendimento da Conceição, nós achamos o seguinte: ao invés de eu falar agora, vamos jogar mais uma luz em cima do que nós trabalhamos aqui, a partir deste vídeo, porque ali tem várias falas. Tem a fala do Guilherme, que é o presidente da comissão pastoral, né? Episcopal, pastoral, para o serviço da caridade, justiça, no grande, né? Tem o Dom Guilherme, tem eu acho que a melhor fala que é a minha, eu não sei. Eu vou votar. Mas tem o Sérgio Sansol, tem o Alfredo Oliveira, tem a Alba, tem mais o Leonardo, o sociólogo. Então são várias falas que vão jogar luzes para esse nosso trabalho em cima da temática da Semana Social. Então ali eu diria que é mais um ver teológico, sociológico, sobre vários aspectos, também ético, né? Aí depois a gente abre mais para o debate. Tá bom? Meia hora de vídeo. E aí, qual é a reação nossa diante desse filme aí? Em confronto com o nosso trabalho apresentado aqui, né? Questionou, ampliou? Eu acho que está ficando claro para nós a questão da democracia participativa, sendo que eu acho que é fundamental, né, nós engajarmos na democracia participativa, conselhos, enfim, projetos de iniciativa populares, acompanhamento de câmaras, de executivo, grupos, né, a questão do câmara virtual, voto consciente, quer dizer, eu acho que essa questão é fundamental para a nossa discussão aqui da segurança social, para a gente não ficar dependendo só dos nossos representantes, entre aspas, que muitas vezes, né, não nos representam, na realidade representam grupos, né? Eles falam que nos representam, mas estão a serviço às vezes de grupos, né? Mesmo partidos de esquerda, se dizem de esquerda, a gente vê que tem muito dinheiro por trás também de outros interesses, não da população. Então, acho que a democracia participativa é muito claro, muito objetivo, muito forte. Não, eu quero chamar a atenção para a questão da subsidiariedade. Sim. Aliás, nós tivemos um exemplo aqui hoje já colocado sobre isso, e a gente precisa trabalhar mais. A gente parece que essa palavra passa meio desapercebida nos nossos encontros, porque ele trouxe para nós hoje um exemplo de que onde o agricultor pode administrar sozinho, ter os recursos e fazer só, não tem necessidade de ter gerente no Estado, não tem necessidade do prefeito de nada, basta que eles façam, basta para eles vão tocando. Eu acho que essa questão a gente precisa aprofundar e debater mais. Só completando o companheiro aqui, a subsidiariedade, mas também nós somos protagonistas, mas o poder público também deixou nós sermos, né? Então, o governo nos deu os meios para nós podermos sermos protagonistas. Também deixou nós. Esse é o conceito de subsidiariedade. Por exemplo, nos deu estrutura para podermos agir. Certo. Eu fiquei assim, associando esse vídeo com todas as falas que tivemos aqui anterior, e quando a gente tem os dados, né, que a população 15%, 10 a 15% é da elite, né, principalmente do poder econômico, que tem um poder muito grande no país, no Estado, né, sobre o Estado,
Então, isso realmente me deixa um pouco... Um outro dado também que eu acho que cabe aqui é a questão da nossa fé, né? Se temos um país que 70% é cristã, católica, isso mesmo? Cristo, mais ou menos, né? Católica, 70%, 73%. Mas nós estamos perdendo 1% ao ano. Pois é. Nós estamos perdendo para outras igrejas que são cristãs também, né? Não então, só, praticamente... Não só para outras igrejas. Sem religião. Sem religião. O que mais tem aumentado é o sem religião. Que em uma década pulou de 3, para 7, Mas digamos que nós somos 85% cristãos. Não sei se dá isso. Não, se for falar cristãos, dá mais. Dá mais. Daí é um pouco mais de 25, quase 90. Todos os evangélicos, etc. Então, os evangélicos também seguem Jesus Cristo, né? Então, que leitura evangélica, que leitura do segmento de Jesus a gente está fazendo? Então, essa é uma grande questão para a gente. Porque, gente, que Eucaristia a gente está celebrando? Eu acho que isso... Hein? Eu coloquei isso. Você colocou isso, né? Questão de fundo. Né? Então, que Eucaristia, que comunhão a gente está gerando com a nossa fé, com o nosso testemunho, com a nossa... com essa opção do seguimento de Jesus Cristo, batizados, ungidos do Senhor, né? Então, eu acho que essas duas questões, a maioria da população brasileira não conseguir mudar uma situação de 15% da população e também a maioria do povo sendo cristão e não conseguir vivenciar realmente uma vida cristã que transforme a realidade, né? Eu acho que é uma grande questão para a gente colocar em pauta, sabe? Nas nossas práticas comunitárias, na nossa vivência pessoal, eclesial e social. Então, eu acho que isso para mim é fundamental, sabe? Só para responder o que o senhor perguntou, para mim, confirmou o que foi dito e ampliou. Né? Já que eu polemizei no negócio de direita e de esquerda, vou polemizar, precisou até da intervenção do sociólogo para resolver. Vou polemizar mais uma vez, colocando popular o que ela disse. Eu acho que está na hora de nós também ver que lado nós estamos. Nós realmente estamos do lado dessa grande maioria que vai que pode até sacrificar, se martirizar para mudar essa realidade, ou também nós estamos satisfeitos, que ele diz, com o dinheiro que estão rolando por aí, e partido de esquerda, etc. e tal. Mas se realmente nós vestirmos a camisa dessa realidade se realmente nós estamos do lado de quem quer mudar, sendo cristão realmente, ou não, uma decisão que tem que tomar. Vamos ter que parar aqui um pouquinho, né, por causa do jantar, né? Pelo menos uns 10%. Vai. Você bem rapidinho. O senhor colocou para a gente que já viu, a doutrina social da igreja nos apresenta 6 princípios fundamentais. E o senhor colocou de uma forma 7 causas, situações ali, que é uma reflexão mais profunda. E eu acredito assim que nós, a gente de pastoral, deveríamos ter uma reflexão mais profunda a respeito dos 6 princípios da doutrina social da igreja, porque senão a gente começa a caminhar e perder o sentido da trajetória. Começa a ir para o embate, de luta por luta, e não é bem isso. A gente tem que ter um objetivo principal que nos norteia. Eu acho isso fundamental, por isso eu estou fazendo um destaque, porque se possível, se eu tiver a oportunidade, nos ajude a refletir mais profundamente. Deixa eu colocar aqui um ponto para nós pensarmos. Olha, quando eu li um texto do Darcy Ribeiro, que ele escreveu em 1980, por sinal, eu fiz um artigo sobre o Utopia Brasil, né, para Gritos Excluídos, né? Ficou muito bom, por sinal. Ficou muito bom mesmo, né? Mas quando eu li aquele texto de Darcy Ribeiro, ele escreveu um prefácio para o livro do Boff, quando o Papa veio ao Brasil pela primeira vez, em 1980, né? Então, o Darcy Ribeiro escreveu um artigo em que falava assim:
artigo, esse prefácio, né? Muito bem feito, longo. Eu só pensei um pedacinho daquele texto aí. Mas ele fala o seguinte, que no Brasil tivemos pessoas heróicas que trabalharam, e que trabalharam muito. Ele dizia lá, se não serviu para o bem dos pobres, serviu pelo menos para o engrandecimento das suas pessoas. Ele cita várias pessoas, né? Ele cita o padre Antônio Vieira, né? Ele cita o padre Anchieta, o padre Manuel da Nóbrega, vários missionários, né? Ele fala que como loucos, vou falar dos loucos, né? Como loucos saíram por aí, né? Fazendo o trabalho de evangelização. Aí ele faz uma crítica a essas pessoas, não obstante o reconhecimento que ele faz da grande obra que eles realizaram. Ele fala assim, coitados, eles não perceberam que por trás, tinha alguém aproveitando daquelas pessoas com as quais eles trabalhavam, tinha alguém sugando aquelas pessoas, que tinha um projeto por trás, um projeto de morte. Ele fala que é o projeto do Estado brasileiro, que é um projeto escravocrata, que é um projeto agroexportador. Aí ele fala, é um projeto que queimou o mais puro do nosso povo aqui, o mais fino do nosso povo, nas fornalhas ardentes da exploração humana. Aí ele fala, nunca vi um país que tivesse o seu terreno regado com sangue tão fecundo como o Brasil. Ele vai dizendo, né? Aí ele fala, pela falta de malícia desses missionários, por não verem que tinha um Estado, e que por mais que eles trabalhassem cá, a favor da emancipação dos indígenas, né? No caso também dos negros, né? Dos pobres aqui, mas tinha um negócio aí então, ele fala, faltou nessas pessoas a maldade da leitura do sistema no qual estavam inseridos. Tanto é que o padre Antônio Vieira, de saudosíssima memória, uma pessoa brilhante, né? Ele chegou a escrever assim, acabar com a escravidão no Brasil é desistir do projeto Brasil. Certo? Porque era um projeto tão bem estruturado a partir da escravidão que, na verdade, desistir, né, da escravidão é desistir do Brasil. Né? Eu não conseguia ver outro sistema senão aquele. E é o que acontece conosco hoje. Eu fiquei escutando aqui o tanto de coisa que nós estamos realizando. Eu fiquei realmente estonteado, né, de ver, né, quanta coisa, quanto trabalho. Aí vem o grito de indignação de você, irmã franciscana. Seu nome eu esqueci, é Maria? Não. Você está falando de mim? É Isabel, né? Por que a coisa não muda? Onde é que está o problema? Por que nós trabalhamos tanto, e não é pouco mesmo, vocês estão vendo aqui, né? Não é pouco, gastamos muita energia, gastamos muita saliva, é muita luta, é muita briga, é para dentro da igreja, é com as instituições que nós temos, é com a família da gente, é com o patrão, né? É com as pessoas, para poder abrir a mente das pessoas. Porque nós temos tanta coisa, e por que a coisa não anda? Onde é que está o problema? Bom, eu não tenho resposta, eu tenho mais questionamento. Mas, nesses dias, relendo aqui esse livro, que foi um seminário que o Centro de Fé Política do André Câmara promoveu em 2010, né? Cidadania, Democracia, Igreja e Cidadania. Então são vários textos de vários autores, com vários olhares, né? Me chamava muita atenção aqui dizendo o seguinte, que o neoliberalismo conseguiu acabar com a democracia. Inclusive,
aqui um dos autores cita aquele pensamento, aquela frase do Sérgio Mota, que foi ministro da Comunicação, né? Ele chegou a dizer o seguinte: olha, o nosso grupo tem que ficar pelo menos 20 anos no poder para fazer a reforma do Estado necessária e urgente que os tempos atuais exigem. Eu não sei se eu tenho uma resposta, mas eu garanto que é quase uma resposta. Por exemplo, um cara rouba um produto de uma pessoa aí, vai e vende com uma outra pessoa. O que a justiça condena aquele que comprou o produto roubado? Receptador de produto roubado, né? Indicia, é mais criminoso que aquele que roubou. Agora, quando um advogado faz um documento falso, como é que fala lá? Uma verde sentença aí, Fugiu a palavra, mas faz um documento falso de uma propriedade de uma pessoa e vende. Como? Falsidade ideológica. É outra. Não, a escritura. Tem um documento lá. É a escritura. Grilagem. Não, é outro. Depois eu vou lembrar para falar. É o seguinte, ele vendeu a propriedade para outro. Aí você vai e descobre a sujeira. Aí você entra na justiça e vai cobrar. Só que você é pequeno, você não tem dinheiro para pagar para você resgatar o que se perdeu. O que a autoridade e o advogado cria lá? A lei do direito do terceiro. Ela tem que favorecer a lei do direito do terceiro. E o primeiro que foi roubado não tem direito? O de terceiro tem direito, o que trabalhou, produziu, conseguiu, que é o primeiro, ele não tem mais direito, agora o terceiro tem, que comprou um produto roubado, ilícito. Você botou o ponto central. A nossa justiça é essa aqui que funciona. Vamos ter que voltar nisso aí, sim. Bom, mas aí, veja bem, continua aqui esse raciocínio, depois vamos pegar isso aí, né? Então, veja bem, o Sérgio Mota falou, nós temos que ficar pelo menos 20 anos, nosso grupo de poder, pelo menos 20 anos, para fazer a reforma do Estado urgente e necessário que os tempos atuais requerem. O que o Sérgio Mota estava dizendo? Que a Constituição atual, de 5 de outubro de 1988, chamada Constituição Cidadã, batizada por Luiz Guimarães, né? Então, segundo o grupo do PSDB, o qual o Sérgio Mota representava, essa Constituição, ela emperrou a ação do Estado brasileiro. Por quê? Porque ela deu direitos demais para o povo. Então, se deu direitos demais, aí tem que fazer a reforma do Estado. O que é a reforma do Estado? Rasgar a Constituição. E aí, então, tem que fazer o quê? Tem que restringir a democracia. Restringir a democracia. Tanto é que o primeiro artigo da Constituição diz assim: todo poder emana do povo que o exerce, o povo exerce o poder através dos seus representantes, que é a democracia representativa, e das formas autorizadas, sei lá, por essa Constituição, que aí é chamada democracia participativa. Tem lá o artigo 14 da Constituição, que fala das formas diretas de participação da sociedade, né, no governo da própria sociedade. Que é plebiscito, que é... O artigo 1º diz que exerce diretamente, Isso. que ele exerce representativa, mas dos seus... Diretamente através... Diretamente. É isso. No próprio artigo da Declaração de... Não lembro o número, tem o artigo da Declaração dos Direitos do Homem 48 da ONU, que diz que o cidadão tem o dever e o direito de exercer diretamente a administração pública, a questão da participativa, da Declaração dos Direitos do Homem. Isso. Por isso que entra agora o problema. Não regulamentar o artigo 14, que é plebiscito, referendo, né? Todas essas consultas aí populares. Por quê? Porque não querem a democracia participativa, uma vez que eles querem manter a democracia representativa
para fazer, através deles, a operação desmonte, esvaziamento da Constituição, para fazer a reforma do Estado. Então, para eles, reforma do Estado é menos Estado, menos democracia. Então, essa democracia que nós temos aí, ela é profundamente excludente. Profundamente excludente. Então, o neoliberalismo realmente acabou com a democracia. Essa que está aí realmente não nos representa. Essa que está aí realmente não nos beneficia. Pelo contrário, ela cada vez mais, as leis que são feitas no parlamento, no Congresso, são todas elas para diminuir os direitos alcançados na Constituição de 88. Todas as leis. É raríssima exceção, apareceu uma lei lá, igual apareceu a nossa ficha limpa, né, que é para estender os direitos da Constituição. Todos são para diminuir. E o duro é que o grupo do PSDB, do Sérgio Mota, não ficou 20 anos lá, ficou os 8 com o Fernando Henrique Cardoso, mas o Lula, né, o grupo do PT, deu continuidade ao mesmo processo de reforma do Estado, do projeto neoliberal do FHC, da operação, né, desmonte do Estado. Não houve nenhuma alteração substancial. Então, o que acontece com isso? Nós vivemos hoje uma democracia, ou um Estado, vamos dizer assim, judicializado. Se você quiser fazer o Estado funcionar, você tem que acionar a justiça. O Estado só funciona, pois é, o Estado funciona com a justiça. E a justiça está a favor da manutenção deste Estado. As migalhas que nós estamos conseguindo na democracia direta. O pessoal lá de São Francisco, né, barrando a transposição. Me doeu quando eu soube, né, que no Congresso da CUT, quando o Dom Carlos fez aquele jejum, né, contra a transposição, um sindicalista, um companheiro nosso, levantou a voz e disse: morte ao bispo! E todo mundo, num só som, morte ao bispo, porque não pode contrapor aos projetos. Olha essa coisa. A que ponto nós chegamos? Então, que democracia participativa é essa? Como é que você vai participar do movimento sindical se ele está comprometido com esse projeto neoliberal? Desmonte da Constituição. Né? É complicado isso. Né? Então, lá no São Francisco, nossos colegas lá, nossos companheiros de luta lá, vamos pro pau mesmo. Vão, enfrenta campeiro, enfrenta polícia. Né? Agora, há pouco tempo, fizeram lá em Floresta, Pernambuco, onde estava o dono de Chioca, que agora foi para São Pedro do Araguaia, em frente à casa dele, fizeram um treinamento de guerra e botaram durante uma semana o canhão virado para a casa do bispo. Porque agora o Brasil é a sexta economia, então nós temos que defender a nossa economia. Exército brasileiro. Lá. A que ponto chegamos? Você vai no Belo Monte, lá no Xingu, no Pará, né? O rolo compressor, como eles estão colocando aquilo lá. Você vai nos grandes projetos que estão aí nas orlas, nas nossas orlas marítimas aí, atingindo as populações tradicionais, acabando com o nosso ecossistema. Converse com os pescadores artesanais para ver como é que os seus territórios estão sendo invadidos pela pesca, né, predatória, e como é que eles estão entrando nos seus territórios e acabando com tudo. E colocando também as eólicas, né, Rio Grande do Sul, Ceará, Rio Grande do Norte, né? Então chegar lá com as eólicas, cada torre daquela custa 5 milhões, que o BNDES financia para poder, né? E chega e acaba com um sítio, né, arqueológico de milhões de anos, acaba com as comunidades. Então nós temos um projeto aí, rolo compressor, que vai arrebentando tudo. E aí, já finalizando, só quero ler aqui alguns números para a gente poder entender o que está acontecendo com o mundo, que o Brasil está dentro deste contexto. Olha só, a grande questão é que por trás de tudo tem um sistema econômico profundamente destruidor da vida e das matrizes da vida, e que passa por cima de tudo e que arrebenta tudo. Então, no mundo, como é que está? Só para você ter uma ideia aqui, o quadro
da desigualdade econômica para nós situarmos como é que está o Brasil. Na Europa, a média na Europa é de 9 pobres para 1 rico. Na Europa, de modo geral. Aí vai dividir. Cada país tem uma porcentagem diferente, né? Na Espanha, é 11 pobres para 1 rico. Né? Na Inglaterra, pasme, está 12 por 1, tá? Em 85, antes de implantar lá o neoliberalismo Margaret Thatcher, era 8 por 1, mas aumentou a pobreza na Inglaterra de maneira assustadora, né? É 12 por 1. Na Alemanha, Dinamarca e na Suécia, que é a menor desigualdade da Europa, é 5 por 1. 5 por 1. Na Itália, Japão e a Coreia do Sul, é 10 por 1. Está parecido com a Espanha, né? No Chile e no México, 25 por 1. No Brasil, 50 por 1. Desigualdade é essa. Aí a gente começa a perceber onde é que está o problema, né? E aí, o que acontece aqui no Brasil? Os ricos, na última década, aumentaram em 600%. Na última década. Tá? E no mundo, os bilionários passaram a controlar 38,5% da riqueza mundial. E só para vocês terem uma ideia, a fortuna dos 29,7 milhões de pessoas mais ricas do mundo chega a ser $1 milhão, que vai dar 1.770 milhões de reais. Aí o que acontece? Esses ricos no mundo cresceram agora nos últimos anos em 29%, e depois na crise cresceram 20%. Essa crise não é crise, porque crise é quando tem um problema. Essa crise é um assalto, ela é inventada. A crise econômica, financeira, né? Ela foi inventada para poder passar o dinheiro público para o setor privado. Só isso, né? E hoje, no mundo, só para vocês terem uma ideia, a riqueza do mundo hoje, o dinheiro todo do mundo, chega a ser 231 trilhões de dólares, que vai dar aí 409 trilhões de reais. Tem dinheiro demais, muito dinheiro mesmo. Só que esse dinheiro está com quem? E onde moram os mais ricos do mundo? Nos Estados Unidos hoje moram 35.400 pessoas mais ricas do mundo. Na Europa, hoje tem 37,2% dos ricos mais ricos do mundo. Nos Estados Unidos, 37%. Na Europa está ganhando 2%. No Japão, tem 11% dos mais ricos do mundo. Agora, na China, na Austrália, lá também moram 1 milhão de ricos. E no Japão, 3 milhões e 100 mil ricos do mundo. E na cidade de São Paulo, moram os 30 brasileiros mais ricos do mundo. Moram em São Paulo. Tá? São Paulo está entre a 6ª cidade que concentra o maior número de mais ricos do mundo. E achar. Vocês terem uma ideia. São só 30. Tá? Estão por aí. Tem que achar o endereço deles. Né? Então, veja bem. Inclusive, São Paulo tem que ir mais do que a Califórnia, do que Mumbai na Índia. Tá? Então, está entre as 6 cidades mais ricas do mundo, com apenas 30 que vão concentrar aí. Eles vão concentrar 85 bilhões de dólares, os 30 mais ricos do Brasil, que estão em São Paulo, e isso equivale à posse deles, né? 138 bilhões
de reais. Está nas mãos de 30 pessoas aqui em São Paulo. Olha, qual que era o orçamento da cidade de São Paulo aqui? 32 bilhões 32 bilhões anuais. E esse aqui tem 138 bilhões nas mãos de 30 pessoas. Todo esse dinheiro lá e nós... É que esses aí não contribuem para o Estado do Estado de São Paulo. Aí não paga imposto. Os pobres ricos não contribuem para o governo federal. Seria 5 PIBs, né? 5 PIBs De São Paulo. de São Paulo. Né? Isso realmente assusta a gente. Antes do Collor ganhar a eleição para presidente, o sindicato fazia campanha salarial nas indústrias e as indústrias só apresentavam no vermelho, só no vermelho. Quando o Collor tomou posse, as indústrias mandou todos os maquinários dela embora e comprou todos os maquinários modernos e mandou um monte de funcionários embora e pagou todos eles. Achou dinheiro ontem? Tá vendo? Achou dinheiro ontem. Olha, gente, o BNDES tem mais dinheiro hoje do que o Banco Mundial. Tá? É o BNDES que financia todos os grandes projetos que estão sendo implantados no Brasil e fora do Brasil. Tá? O BNDES que financiou a privatização dos aeroportos, as obras da Copa, tudo para empreendedores. Né? A transposição de São Francisco, a construção das usinas de Belo Monte, né? E lá no Rio Madeira, Geral, em Santo Antônio, em Monte Velho, tudo é o BNDES, como agora as eólicas, né? Então o BNDES tem dinheiro muito. E já temos já. Manda dinheiro para o Chaves também, financia Venezuela. Aqui e fora, tem também lá na África, vários empreendimentos lá também, né? E os impactados pelas obras da Copa, já se fala em 600 mil pessoas que vão perder o posto de trabalho, de moradia, de vivência, né? 600 mil pessoas, né? Se fala aí. Número que se tem aí. Mas a tendência é que aumente. Claro. Então, este é o quadro. Aí tem um senhor chamado Carlos Slim, ele mora nos Estados Unidos. É o homem mais rico do mundo. Ele é mexicano, mas mora nos Estados Unidos. Inclusive na Califórnia. Ele tem 69 bilhões de dólares, tá? Que isso aí é superior ao PIB de muitos países. É por isso que o Papa Bento XVI autorizou, né, o Pontifício Conselho de Justiça e Paz, que corresponde à nossa Comissão 8 da CNBB, né, a soltar aquela nota que saiu, acho que foi dia 18 ou 20 de outubro de 2011, né, com esse título aqui: para uma reforma do sistema financeiro e monetário internacional, na perspectiva de uma autoridade pública com competência universal. O Papa XVI, na encíclica Caritas in Veritate, ele vai dizer assim: esse contexto mundial atual obriga-nos a projetar de novo o nosso caminho, a impormos regras novas e a encontrar novas formas de empenhamento, a apostar em experiências positivas e rejeitar as negativas. Assim, a crise torna-se ocasião de discernimento e de nova projetação. Com essa chave, mais confiante do que resignada, convém enfrentar as dificuldades da hora atual. E lá ele vai descrevendo, e onde ele vai dizendo aquilo que o CNV traz depois para esse documento de 91, né? Que o problema não é o Estado, mas é este Estado, e ele defende lá a ideia de que se nós não repensarmos a economia, todo o nosso trabalho, embora nobre, altamente valioso, ele acaba se perdendo, porque a economia
nos moldes que está indo, ela é um chupacabra, né? Um negócio, é um vampiro. Tudo vai sangrando para lá. Inclusive, esse documento que eu citei aqui agora, do ponto de vista do Conselho de Justiça e Paz, ele vai dizendo aqui, os Estados modernos, com o tempo, tornaram-se conjuntos estruturados, concentrando a soberania no âmbito do próprio território. Mas as condições sociais, culturais e políticas mudaram progressivamente. Cresceu a sua interdependência, de tal modo que se tornou natural pensar uma comunidade internacional integrada e regida cada vez mais por um ordenamento partilhado, mas não desapareceu uma forma inferior de nacionalismo, segundo o qual o Estado considera poder obter de modo autárquico o bem dos seus cidadãos. Aí vai dizer que, embora o Estado tenha a sua soberania territorial, que deve ser respeitada, mas no ordenamento econômico que está no mundo hoje, o Estado está submetido à economia. Não é, isso aqui é interessante, não é hoje o Estado que tem as multinacionais, é as multinacionais que tem o Estado. Não é o Estado que tem as empreiteiras que tem o Estado. Então, esses aí, donos do poder econômico, são também os donos do Estado. Inclusive, há uma expressão muito feliz do Chico Oliveira, que diz assim, a política hoje tornou-se, ele vai dizer, irrelevante para os ricos e inacessível para os pobres. Por que irrelevante para os ricos? Não importa que partido está no poder. Não tem mais negócio ideológico, direita e esquerda. Foi irrelevante. Eles têm o poder econômico, barganham, impõem e se impõem. Então ficou irrelevante para os ricos e inacessível para os pobres. Então nós estamos nessa dualidade, nessa luta, né? Então foi isso, esse documento que os professores estão aqui no Vaticano, ele está dizendo que os Estados agora, eles perderam a sua soberania, né? Então precisam de repensar de maneira, inclusive, globalizante, um outro ordenamento jurídico, porque se continuar como Estado, aí vai me lembrar daquele ministro Churchill, né, da Inglaterra, ele falava assim, a política é uma coisa muito séria para ser entregue para os políticos. A economia é uma coisa muito séria para ser entregue aos economistas, né? Então, o Fábio, quando ele comparar com o jurista, você falou da questão do todo o poder emana do povo. Eu queria só ler umas 2, 3 afirmações que ele faz a partir dessa questão do todo o poder emana do povo. Fábio, quando comparar com o jurista, né, fala assim, na verdade, o povo é e sempre foi um figurante no teatro político. O escalão oficial do Estado, o poder visível, o executivo, o legislativo, o judiciário e seus órgãos auxiliares, que é aquilo que é visível, para a opinião pública e observadores menos atentos, todo o poder se concentra aí. O desafio, diz ele, é enxergar por trás dessa fachada brilhante. É como se fosse um segundo poder, que na realidade quase sempre suplanta o primeiro. É um grupo formado pelo grande empresariado financeiro, industrial, comercial, de serviços e agronegócio. É um poder dominante, sempre oculto, ele coloca entre parênteses, conta com aliados históricos. Aí ele coloca corporação militar, classe média superior, que são moldadas pelos meios de comunicação social. A partir do todo o poder do povo. Então nós estamos lá na luta. É a política do inseto. O homem está vivendo. É que nem quando o Papa Bento XVI veio aqui, ele veio lá no campo de Marte lá, ele sentou, apoiou o braço aqui, fixou o olho no público e falou: o homem perdeu o espírito de humanidade, é preciso adquiri-lo novamente. Ele falou a frase e repetiu: o homem perdeu mesmo o espírito de humanidade, ele adquiriu o espírito de animal. A política da abelha, do inseto, da águia, o filhote que nasce primeiro, que tem mais força, quando nasce o outro, ele mata, joga com os bicos para fora para não perder o espaço. Então o homem adquiriu o espírito de animal. É que nem os leões.
mata os próprios filhotes, o porco, a abelha. Chegamos a esse ponto. Chegamos a esse ponto. Eu estava prestando atenção, a gente começa a chegar em um determinado ponto que faz a gente dar uma expressão radical. Eu vejo assim que a nossa política, você colocou muito bem que nós somos um personagem do mundo político. Se nós tirássemos a obrigatoriedade do voto, nós começávamos a repensar a política de maneira diferente. Porque nós somos refém. Um aposentado, se não votar, ele não vai receber aposentadoria. Botou todo mundo no cabresto, né? E essa é uma realidade terrível, porque a gente vê nos Estados Unidos um trabalho político regionalizado, por delegados, aquela coisa toda. No Brasil, bota todo mundo no corredor da morte, entre aspas falando, pode ser até isso mesmo, mas se você não ir lá votar, meu amigo, na semana que vem você não vai receber sua aposentadoria. E aí vai e virou uma vida. Tá aí. Hora de ser. Só para terminar aqui. Eu sei que quando a gente acentua uma análise como essa aqui que a gente está fazendo, inclusive ele sempre refere que é o Antônio Gramsci, que falava assim, que quando ele fazia uma análise de conjuntura, ele era pessimista na razão e otimista na vontade. Ou seja, nós não podemos tampar o sol com a peneira, temos que pintar as coisas com as cores que ela tem, né? Mas nunca podemos negligenciar a nossa vontade firme e decidida de mudar as coisas, transformar as coisas. Sim, mas complementando precisamente aquilo que você está falando nesse momento, né? Eu fico escutando, mas acontece uma coisa, hoje mesmo, por exemplo, o trabalho que nós realizamos, né? Colocamos vários avanços, dificuldades, mas na realidade, isto não é a primeira vez que com certeza nós estamos realizando, né? Já estamos fazendo isso já faz um bom tempo. Mas acontece que nós não fazemos alguma coisa concreta, não precisa saber o tamanho, concreto, de tal maneira que amanhã, quando nos voltemos a nos reunir, possamos dizer: Juan, você se tinha comprometido em colocar 4 tijolos lá, né? Cadê os 4? Isso nós não fazemos esse exercício. E nós precisamos fazer. E acontece que nós sempre deixamos que aqui a Isabel faça, aqui a amiga, que faça, e eu não. Então eu acho que isso é muito importante em nossa reflexão. Esse comprometimento. E dentro desse comprometimento, existe outro fator, que dentro deste modelo, que nós estamos nessa resistência, temos que saber que neste modelo, temos que ser uns perdedores neste modelo. Agora, quem de nós quer ser perdedor? Essa é a questão. Porque na medida em que eu me dedico e eu quero construir, eu tenho que ir ao Neves, em São José dos Campos, no Pinheirinho. Eu tive coragem de sequer ficar lá uma semana? Não, eu não aguentei uma semana ficar com eles. Ficar debaixo dessa lona de plástico. Vai lá ficar. Não sabemos o que é isso? Não sabemos o que é tomar água suja? Não sabemos isso. E acontece que nós, e outra coisa, nós temos que escutar a eles. Muitas vezes nós vamos com nossas ideias muito bem elaboradas, né? Mas cômodas, em nosso comodismo, em nossa casa, quando temos um pouquinho de tempo, nos dedicamos de forma assim, humanitária, que este modelo não admite humanidade, tem que ser enfrentado. Nós temos que nos indignar profundamente e concretamente. Outro aspecto, temos que trabalhar e fazer ações sem ter medo. Alguém falou de medo ali. Não podemos ter medo de errar. Por que nós temos que nos adaptar, colocar os mesmos moldes que este modelo nos coloca de eficácia e eficiência em nossas atividades? Por que nós
podemos tentar errar. Se nós erramos, vamos fazer. Mas esse é o trabalho. Né? Então, eu acho que é necessário nós repensar seriamente quantos de nós estamos em um monte de pastorais. Pastoral da moradia, da saúde, da criança, onde nós realmente priorizamos alguma coisa, mas andamos sufocados. Né? Então, isso é também para mim, eu estou falando, não é somente para mim. Então, eu acho que, e isso nos tem que trazer tudo isso, um intuito de uma organização maior, né? De fazer pequenas coisas, mas profundas, que tenham repercussão. Sabe? Então, pequenas coisas, mas profundas, distribuir assim em cadeia. Aprendamos um pouco o que está acontecendo em nossa América. Por exemplo, aí o padre não falou, mas acontece que existem coisas boas que estão acontecendo na nossa América Latina. Há coisas, há propostas novas. E isso que nos anima. Por exemplo, não sei se vocês sabem, aqui em Equador, o Rafael Correa, ele fala muito sobre a doutrina social da igreja, a doutrina social da igreja. Ele implanta dentro de suas medidas um elemento com bastante conhecimento. Ele é um economista com 2 doutorados nos Estados Unidos. Então, é um elemento novo que está aqui na América Latina, com novas ideias. Então, aprendamos isso. Né? Nos conectemos. O que está acontecendo fora? Né? Não nos deixemos somente nos fazer influenciar com essa mídia, né? que trabalha em nossas cabeças. E não sabemos o que está trabalhando ultimamente. Então, eu acho que temos que fazer um trabalho assim, realmente de priorização e de real compromisso. Sabe? Então, isso é o que eu queria dizer e que eu temos conta. Temos que ter controle de nossos atos. Muito bem, o Juan falou uma coisa, muito bem. Juan, passaram 6 meses, o que você fez? Metas, né? Fazer metas. Sim, metas. E não somente o controle, não somente o controle daqui a um ano, sino criarmos, por exemplo, dentro do tempo caminhar, daqui a um mês, por exemplo, o que você está fazendo, né? E eu quero terminar aqui com o pensamento do senhor Stefan Russell, que escreveu um romance chamado Indignai-vos. Esse romance é a plataforma, né, do movimento Ocupa, do movimento dos indignados, que está fazendo história pelo mundo afora. Né? Este é o pensamento do Stefan Russell. Ele diz assim: a nossa ira contra a injustiça segue intacta. Convoquemos uma verdadeira insurreição pacífica contra os meios de comunicação que não proponham como horizonte para a nossa juventude outra coisa senão o consumo massivo, o desprezo para os fracos e para a cultura, a amnésia generalizada e a competição excessiva de todos contra todos. Então essa é a nossa indignação. E aí, acho que para terminar tudo aqui mesmo, só recordar aqui aquele pensamento do povo Quechua. Quem estava no encontro de março, lembra, né? Vamos ficar de pé? Que é os 7 caminhos para a paz, né? Que é, segundo o povo Quechua, é o caminho para a construção da sociedade do bem vivido. Né? Que é, o primeiro caminho para a paz é a paz para trás. Que é a paz que é o nosso passado, né? Pessoal e coletivo. Inclusive fazer até uma reconciliação com o nosso passado. O segundo caminho para a paz é a paz para frente, que é com as gerações futuras. E segundo o povo Quechua, seu conterrâneo, né, boliviano, nós não herdamos do passado, herdamos das gerações futuras para usar agora e tem que devolver da melhor forma possível. Né? Terceiro caminho para a paz é a paz para cima, que é a paz com Deus, com a divindade, com os bons espíritos, né? Com os santos,
aqueles que os mártires, né? E o quarto caminho para a paz é a paz para baixo, que é a paz no lugar onde eu estou. Inclusive na tradição monástica antiga, Deus é identificado como o lugar. Interessantíssimo. Deus é o lugar. E a tese dos monges é essa. Como a planta não sai para buscar o sol, mas o sol encontra onde ela está, assim cada um de nós deve se esforçar para o lugar onde você está, buscar a Deus, ou deixar que Deus te encontre ali. Né? O quinto caminho para a paz é a paz para a direita, que é a paz com os vizinhos. Né? Hoje, a humanidade toda ficou muito avizinhada nossa. Né? O sexto caminho para a paz é a paz para a esquerda e a paz com a família. Aí, podemos fazer uma boa análise, né? E o sétimo caminho para a paz é a paz para dentro, que é a paz consigo mesmo. E segundo o povo Quechua, eu só alcanço esse estado bem viver, que é a paz comigo mesmo, que é o sétimo estágio, se primeiro eu me dispor a fazer os 6 outros caminhos. Se eu não fizer isso, jamais alcançarei o sétimo. Então vamos cantar de uma maneira simbólica esse pensamento Quechua, né, com o Aeon. A absoluto é eu. I, os irmãos, as irmãs. O, os outros que compõem conosco a comunidade de vida, né? E o universo todo. Fazendo gesto. Eu posso fazer uma? Pode. A gente pode fazer um ciclo? Um ciclo. Pode. Pode.